Alô você, bem-vindo a mais um Vox Talk. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho com o meu amigo Andrei e Júnior. Nós vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Bem-vindo ao Vox Talk. Vamos lá. Olá, Andrei, tudo bem? Olá, Júnior, tá? Olá. Obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Legal, e como eu falei aqui para o nosso público, né? Eu estou com dois especialistas aqui na área contábil, né? E hoje todo mundo sabe que essa área de reforma vai mudar bastante. Então, antes da gente entrar de fato no assunto, eu queria que vocês se apresentassem. Por favor, Júnior, por favor, Andrei, fiquem à vontade. Somos da Messi Contabilidade, fundado em 1982 pelo meu pai. 72? 72, 53 anos esse ano. Legal. Eu falo assim com o peito estufado, que a Vox é de 88. Somos 72, onde meu pai começou, funcionário também de uma outra escritório de contabilidade. A gente teve a oportunidade de expandir ali para o lado do Piraporinha, Diadema, onde estava crescendo as indústrias. O pai dele era um colaborador junto com meu pai, que começou também lá atrás, depois passou a ser o sócio. Aí meu pai saiu da vida contábil, foi para a vida pública, né? E aí a gente continuou tocando aí o escritório aí, Messi. E agora toda a geração do Andrei, que é o filho do meu sócio do Araçaí, que é meu sócio hoje também. Que legal. Tá aí dando seguimento agora com esse monte de modificação que nós estamos tendo aí, né? A nossa tributação. Legal. E aí, Andrei? Conta um pouquinho de você. Queria primeiro agradecer, né, o convite. Fico muito feliz Eu que agradeço. pela disponibilização desse espaço, né? Porque acho que o diálogo e a gente precisa ter, principalmente com o empresário que às vezes tem muita dúvida, é muito interessante, né? Então, abrir essas portas, eu gosto de falar de um jeito simples, até que para que a comunicação chegue do outro lado do modo como tem que chegar, né? Não adianta a gente ser muito rebuscado, porque às vezes a gente acaba dando um nó maior na cabeça do que a gente acaba ajudando. Mas eu sou advogado, né? Sou formado em Direito, sou formado em Ciências Contábeis também. Estou no escritório já faz 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então, minha formação inteira foi na área tributária. E hoje eu estou aí junto com o Júnior, né? A gente está dando segmento na estrutura do escritório, fazendo as atualizações necessárias, acompanhando os clientes aí para melhoria, né? Sempre nesse diálogo que eu falo que é importante. Porque não adianta simplesmente a gente ficar distante da realidade do cliente, sendo que muitas vezes a gente consegue ajudar dentro da própria empresa, no gerenciamento, na administração, para que a gente consiga o máximo de resultado, que na realidade é o lucro. Correto. Então vocês ficam bem próximo do cliente mesmo. Sim, hoje a gente tem buscado essa comunicação, esse diálogo. E a gente viu que o importante é o diferencial. O sentido com os clientes é realmente essa conversa mais próxima e elaborar alternativas para trazer um resultado mais adequado, mais interessante no que tange aí a carga tributária. Perfeito, André. Então já fica aí a primeira dica para o público, que é estar bem assessorado, tanto contabilmente como juridicamente. Muitas empresas vão à falência por erros nessas áreas. Essas áreas são cruciais. Tudo bem, tem a administrativa, mas muitas vezes o contábil está muito próximo do administrativo. E o jurídico, para mim, faz toda uma diferença naquele momento que você quer crescer. Todo mundo quer crescer tendo como referência as empresas grandes. Vem aqueles contratos com 50, 60 páginas, que você não entende metade do que está escrito lá. Então, tem uma boa assessoria que com certeza ajuda bastante aí vocês a crescer. Mas a gente estava falando um pouquinho aí de reforma tributária, né? Que é o tema aqui. Como é que vocês estão enxergando? O que está para vir aí para 2026? Vocês conseguem resumir aí para o nosso público? É possível resumir? É uma incógnita ainda bem grande, né? Do que efetivamente ela vai ser convertida. Vou primeiro traçar um breve panorama da história mas bem breve mesmo. Só para introduzir para vocês como é que é a reforma civil, quais são os mecanismos que ela está tentando mitigar, melhorar em relação à tributação atual. Então, a gente veio através dela uma emenda constitucional, né, que é um instrumento legislativo adequado para se introduzir uma reforma de cunho
uma dimensão que está sendo realizada. Certo. Primeiramente, a gente tem que modificar a Constituição Federal, as normas que estão lá regendo a parte da tributação, e logo depois a gente vai ter o quê? A organização dessa emenda constitucional através de uma lei complementar. Inclusive, ela está em tramitação agora no Congresso Nacional. E essa lei complementar que basicamente vai regulamentar todos os aspectos relacionados às modificações da reforma. Então, ali a gente vai ter questão de quem vai ser o sujeito ativo, ou seja, quem é o ente capaz de fazer a tributação, qual é o contribuinte que vai fazer o recolhimento, base de cálculo, alíquota, o momento que vai existir ali a tributação. E então a gente está ali andando, engatinhando, já teve algumas questões que já passaram no Congresso, elas já estão, né, em vias de ser, nos próximos passos, sancionadas pelo Poder Executivo e entrar em vigência, né? Certo. Então, o que a gente tem hoje na reforma é basicamente uma simplificação daquilo que já estava acontecendo anteriormente. Então, um dos motivos que a reforma trouxe, né, que ela veio à tona, foi justamente modificar esse sistema extremamente complexo que o Brasil tem e simplificar. Essa foi uma das principais motivações. Pra você ter uma ideia, hoje o gasto de compliance, ou seja, para que a empresa se adeque às normas no Brasil, é um dos maiores do mundo. E é um dos maiores em tempo gasto pelo contribuinte, ou seja, pelas empresas para estarem de acordo com a legislação determinada. Ou seja, você estuda tanto uma determinada área, determinado ramo, e no momento que você monta a sua empresa, que você empreende, você gasta mais tempo com essa série de burocracias, vamos falar assim, ou de atividades não meio, né? Atividades não fim, desculpa, para conseguir exercer o que de fato você estudou. Exatamente. Isso é um ponto que encarece toda a cadeia, né, de custos, de preço, por quê? E foco, né? Você não tem foco. Você gasta 50% do tempo preocupado com advogado, contabilidade, nada contra vocês, mas é de fato essa carga pública que recai sobre nós que faz com que a gente perca o foco. Exatamente. Se eu não me engano, o Brasil está atrás apenas da Nigéria e um outro país da África. Nossa, grande referência. Então, assim, realmente um grande problema é que a gente tinha esse custo de conformidade, né? Que a gente chama. Tanto jurídica, quanto contábil, tributária, tudo isso acho que está bem intrincado, né? A gente não consegue separar porque tudo acaba tendo o mesmo viés. Então, esse foi um dos grandes motivos que a reforma tributária trouxe para a gente, né? Foi o quê? A simplificação através da união de alguns tributos. Então, a gente tinha ali, por exemplo, na cadeia de consumo e prestação de serviço, PIS e COFINS, são duas contribuições. Elas vão deixar de existir, essas nomenclaturas, e elas vão passar a existir como uma única nomenclatura que vai ser a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, todo o regramento em nível federal, porque o ente competente para gerir e para tributar é a União Federal sobre esses tributos, vai ser de acordo com as regras dessa contribuição específica, que vai ser uniformizada para todos os contribuintes que tiverem sujeitos a essa tributação. Certo. Mas é a unificação de dois impostos. São duas contribuições. A CBS o PIS e a COFINS. E a gente tem agora o IBS, que é o ISS, Imposto sobre Bens e Serviços de qualquer natureza, e o ICMS, Imposto sobre Circulações de Mercadoria. Então, uniu-se agora também sobre o nome de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, o ICMS e o ISS. Então, esses dois, agora a gente está falando de impostos, tá? Porque existe uma pequena diferenciação. O IBS é imposto, o CBS é uma contribuição, o IBS é de cunho estadual e municipal, ou seja, a gente vai ter os estados determinando suas alíquotas ainda e os municípios também sobre aquilo que for do fato gerador deles. Então, os serviços vão ser ainda do município e da circulação de mercadoria, transporte interestadual, intermunicipal, continua sendo ainda dos estados. Acontece o quê? A gente vai ter uma limitação de valor numa alíquota que o Senado vai estabelecer, que é o chamado IVA, que é o IVA dual, que a gente tem tanto escutado falar. Por que o IVA dual? Ele compreende uma alíquota máxima dos dois tributos, da CBS e da IBS. Tá? Mas André, peraí, deixa eu voltar aqui um pouco atrás, porque, como você falou, você está falando uma língua para a gente entender
Mas você já tem todo um raciocínio na sua cabeça, a gente não tem. Eu sou um prestador de serviço, então eu vou ter aí que pagar o IBS. Você me corrige. Agora, se eu sou uma revenda de produto, eu vou ter que pagar esqueci o nome já. As duas, de novo. As duas. Então, veja bem. Uma empresa prestadora de serviço terá que pagar esses 2 impostos únicos? Exatamente. É o único já, eu estou pagando 2. A CBS e a IBS. Acontece o seguinte, vocês, antes, você como prestador de serviço, vamos supor a sua empresa aqui, você paga hoje o ISS, certo? Você não paga o ICMS por quê? Porque você não tem circulação de mercadoria. Correto. Só que você paga o PIS e COFINS. Correto. A CBS, que é a contribuição de bens e serviços, que é a que foi modificada pelo PIS, que modificou o PIS e COFINS, você ainda vai continuar pagando. Okay. Acontece que agora, o IBS, que era o ISS, mais o ICMS, você vai ter um aumento da sua carga, porque dentro desse IBS também estaria, teoricamente, o ICMS. Então, o que eu não pagava, eu vou ter que passar a pagar. Exatamente. Então, você vai ter uma crise. Você, como prestador de serviço, e eu digo isso até, estou um pouquinho de alerta para a gente entender como é que as empresas vão se readequar à questão de preço, de custo e etc., porque isso vai causar um impacto no valor dos tributos, e, consequentemente, um aumento nos custos e no preço final que você vai ter que repassar aos seus clientes, ao seu consumidor final, porque ou você vai reduzir sua margem de lucro, ou você vai ter que agregar uma parte desse valor ao custo da prestação do serviço ou do objeto que você está fazendo a venda. Então, esse é um ponto que a reforma tem sido criticada duramente, por quê? Porque alguns setores específicos vão ser beneficiados em detrimento de outros que vão ser prejudicados. Os prestadores de serviço vão sentir um impacto muito forte. Objeto de locação que não tinha tributação de ISS, por exemplo, vai passar a ter a tributação do IBS. A locação que antigamente não tinha essa carga tributária, vai passar a ter uma carga tributária. Eu não estou gostando nada dessa história, não estou mesmo. Deixa eu até provocar aqui. Ô Júnior, me conta um negócio. A reforma para o ano que vem deve aumentar a carga de diversos dos seus clientes. Qual está sendo a postura da Mestre Contábil em relação a esses clientes? Vocês já estão avisando, vocês estão chamando reunião com eles? Como é que é a posição aí? Eu estou pensando agora, dando uma dica para os nossos ouvintes aí. A postura de uma empresa de consultoria, vocês são uma consultoria, frente a algo que deve acontecer e que você tem que avisar lá para o seu cliente, a coisa vai mudar. Quando for votado mesmo, o que vai entrar em vigor, né? Como é que vai funcionar, qual vai ser o que nem o que ele falou, né? Hoje eles colocaram, mas a gente não sabe qual vai ser o nível. A partir do momento que a gente tiver isso, realmente, eu acredito que já determinado, olha, vai ser dessa forma, vai ser essas alíquotas, a gente vai começar o quê? A tentar ajustar para o cliente o que vai ficar melhor para ele em relação ao custo de tributação. Se aquela atividade dele está dentro daquilo que ele exerce, mesma atividade, se está correto, se ele pode melhorar em alguma coisa nesse sentido que vai beneficiar ele em imposto. Na realidade é esperar para ver realmente o que vai ser aprovado, né? Porque hoje eles falam, a gente ouve reforma, ela vai até 2049 anos para a última medida. Para a última... Interessante. Então é muito tempo. E como a gente vive nessa situação de insegurança, que ele fala uma coisa, você viu o que aconteceu com a emenda PIX aí, com o nome PIX, saiu PIX, todo mundo uma semana depois revogou. A gente tem que esperar realmente quais são as cartas, qual vai ser a tributação de verdade, qual vai ser o aumento do impacto. Uma coisa a gente já sabe, né? Vai ter aumento. Se a gente achou que fosse simplificar, tentar diminuir a carga tributária para as empresas para que aumente a competitividade, não vai acontecer. Vai ser uma reforma que vai facilitar a forma de você pagar o imposto, mas ela vai aumentar a sua tributação. Então a gente vai ter que esperar para ver realmente o final disso daí, o que vai ser, quais são as alíquotas, né? Porque hoje eles falam numa alíquota que às vezes vai aumentar o dobro do imposto do prestador de serviço. Vai mexer nisso que ele falou. Tem categoria que vai ser beneficiária, tem uns que vão pagar muito mais caro, aí essa categoria provavelmente vai entrar com um pedido de revisão. Então a gente tem que ter qual vai ser no final, o que realmente, como a gente está no Brasil, a gente nunca sabe no final o que realmente vai ser aprovado, que vai ser, só depois de realmente tudo feito, vai ser essa a regra do jogo daqui para frente na tributação do Brasil. Aí a gente vai conseguir chegar para o cliente e falar assim,
você vai ter aumento, você não vai ter aumento, olha, você, se a gente mudar a sua atividade para essa, você vai ter uma redução, desde que as atividades sejam compatíveis. Acho que vai ser mais ou menos por aí. Mas primeiro a gente entender qual vai ser essas cartas, né? Sim, mas às vezes a gente tem que tomar decisões sem ter todas as informações. Nós estamos num país de incertezas. Imagina o seguinte, diversas vezes eu tenho reuniões com os clientes em agosto, setembro, que estão fazendo o budget para o ano seguinte, para 2026. Que dica vocês dariam aí para as empresas, né, prestadoras de serviços ou outras, que estão justamente respondendo para os seus clientes como vão ficar os seus preços para 2026? Eu sei que tem um grau de incerteza gigante, mas ele fala, eu preciso prever o budget para o ano uma que vem. previsibilidade. Exato. Né? Assim, eu acho que seria interessante a gente tratar da seguinte forma. O primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente elucidar. Ela não vai ser uma reforma que vai ser abrupta. Ela vai ser gradativa. Então não é que do dia para a noite a gente vai falar, o dedo agora está valendo essa regra dessa forma, tudo que existia anteriormente deixou de existir. O ICMS, o ISS, eles só vão deixar de existir efetivamente em 2032. Então existe um tempo ainda para que esses tributos vão correr em conjunto com a criação nova do IBS e da CBS, com cálculos que foram determinados, estipulados, que ainda Ela vem aquela tabelas que a gente tem que seguir. Exatamente. E nesse ponto que a gente tem que você disse, né? Como é que a gente vai passar pelo menos uma informação para ter um pouco de previsibilidade? Eu acho que nesse momento é interessante a gente já começar a fazer um estudo, né? Cada empresa com as suas consultorias, porque existem já ferramentas que ela consegue pelo menos dar ali digamos, um pitaco sobre como é que vai ser isso, o que vai aumentar, vai reduzir, você vai ter um acréscimo, decréscimo, eventualmente você fazer talvez um planejamento para essa empresa para modificar alguma situação como códigos de atividade que possam trazer um benefício para ela, do modo que como hoje ela atua, algum produto que ela revenda que se ela adquirir de um cliente X ou Y, pode reduzir drasticamente uma carga de tributação sobre o que ela vai revender. Então esses estudos eles têm que ser periódicos, sabe? Então como a gente até fez, né, um estudo recente para a Voxel para apresentar o quê? Como que seria para esse ano de 2025 a melhor forma de tributação? A gente chegou num denominador comum que a gente apresentou para vocês e que foi o melhor cenário. Né? No ano de 2025 agora, pelo menos, é o que está sendo o melhor cenário. Eu acho interessante esse estudo partir já deste ano, porque 2026 já vai ter parte, né, da aplicação, sim, a gente vai passando muito rápido. E a gente verificar ali qual seria mais ou menos os custos que vão aumentar, quais tributos que vão ter uma incidência maior, que podem ou não majorar, para que você consiga alocar isso no custo e, consequentemente, no preço final que você vai passar para o consumidor final. E já é certeza que essa mudança acontece em 26? Não. Como eu disse, tem chance de não acontecer? Não é que ela não vai acontecer, ela vai acontecer gradativa. Certo. Por exemplo, a questão do IVA, que está ainda, né, sobre essa definição de qual vai ser a alíquota que o Senado vai determinar. Ele vai basicamente balizar quase tudo aquilo que os estados, os municípios e a União vão poder acrescer ou reduzir em relação à sua carga tributária. É ele que vai ser o limítrofe desse IVA total, né? Todos os tributos. Vamos estabelecer um teto, alguma coisa assim. Exato, esse é o teto que a gente vai ter, então todos os índices federativos vão ter que estar de acordo com esse teto. Então, o planejamento das alíquotas, para a gente fazer planejamento, necessariamente precisa passar por essa validação e a gente entender qual seria o de fato a alíquota que vai ser apresentado. Já dá para estimar? Dá para fazer estudos dessa forma? Sim, mas como eu disse, a reforma ela vai ser paulatina, vai ser aos poucos que ela vai ser implementada até que haja, consequentemente, a extinção total dos tributos que hoje existem, passando a existir unicamente os dois tributos que foram propostos. Né? Mas sempre tem aquele momento de virada, aquele momento de vou falar assim, aprendizado, né? Pensando agora aqui como o empreendedor, ele sempre tenta ver a casca. Vocês têm o papel de fazer um deep down, entender exatamente o que acontece. Quando eu falo a casca, e o que chega hoje no meio empresariado é que, caramba, vamos trabalhar com IVA, que é o maior do mundo.
Sim. Pô, mas não era para facilitar? Não era para melhorar a competitividade, né, Júnior? Você acabou de falar isso. E eu já começo a ver aí que hoje uma empresa de serviço, sei lá, paga 19% ao mês de imposto, vai passar a pagar 28%, vai ter que pagar um ICMS e não pagava. Então, no meio aqui dos empreendedores, estão tudo meio preocupados que vou pagar a maior taxa do mundo. Sim. Como é que vocês enxergam isso? A reforma, ela veio justamente para quê? Para organizar a tributação sobre o consumo. Veia de consumo, prestação de serviço e de circulação de mercadorias. Ela não tem relação nenhuma com a tributação da renda das empresas ainda. Certo. Então, ainda. A reforma focou unicamente na tributação sobre o consumo. Por quê? Porque o Brasil ele é um país, né, que tem uma das maiores matrizes regressivas que existe no mundo. O que significa isso? A tributação sobre o consumo do Brasil, ela é a mais alta que existe. De todos os países que a gente tem, né, que faz o ponto dessa informação. Só para não perder o raciocínio que a gente escuta, é que o Brasil deveria taxar mais, não as grandes riquezas, mas taxar o lucro, a fortuna, não necessariamente o consumo. Quando ele taxa o consumo, ele está equalizando todo mundo. Exato. A pessoa que ganha 100 mil reais ou a que ganha 1.000 está sendo taxada da mesma forma. Exatamente. É nisso que você está falando. Perfeito. Desculpa cortar seu raciocínio. Você elucidou perfeitamente, porque imagina só, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, tá? R$1.500, 3 mil reais. Ela faz uma compra no mercado de R$1.000. Então, 1/3 do valor que ela tem de rendimento no mês foi para uma compra de mercado. Todo o tributo no consumo que está nessa compra, ela está pagando cerca de 40%. Então, imagina, sobre 1.000 ela está pagando 400. Quanto que é 400 sobre o valor do salário dela de 3 mil? Olha a proporção. Agora, imagina uma pessoa que ganha 20 mil. Quanto seria 400 dessa mesma compra sobre 20 mil? Então, você acaba onerando muito mais aquelas pessoas que têm uma menor capacidade econômica e deixando aqueles que realmente têm mais capacidade contributiva, que é o que a gente fala, né, tecnicamente em direito tributário, com menos impostos e menos tributos a ser recolhidos. Por isso que a gente fala que, na realidade, na contramão do que os países desenvolvidos fazem, que é a gente tributar mais o capital do que o consumo, o Brasil tributa mais o consumo, que onera mais as pessoas de uma camada social de baixa renda, e as pessoas que realmente têm uma capacidade econômica maior acabam pagando menos, porque elas podem fazer investimentos no próprio Brasil, que às vezes não necessariamente o Brasil vai receber nada dessa fatia. Você vê em relação, por exemplo, ao IPVA, poxa, é um absurdo, 4%, mas quem realmente tem carros que, né, possam ter um tributo muito alto e, em contrapartida, as pessoas que estão aqui na baixa camada da sociedade não têm veículos. Sim. Então, essa pessoa que realmente tem um veículo, ela tem mais capacidade do que a pessoa que ganha um salário mínimo e que vai ter que comprar uma cesta básica que tem imposto dentro daquele valor. Então, por isso que a gente fala que a matriz tributária do Brasil ela é regressiva, porque ela tributa mais o consumo, onde onera mais as pessoas da baixa. Na verdade, ela iguala, mas acaba onerando mais as pessoas que têm menos capacidade econômica. E as pessoas que têm mais capacidade econômica acabam não sofrendo uma tributação tão alta como deveriam ser. Agora, a tributação dos FIIs também. Exatamente. Ela não existe, né? Ela já vem na carga da empresa hoje. Sim, você paga na fonte. Faz a distribuição de lucro, hoje ela é isenta do imposto que você já pagou na sua cadeia. Agora eles vão, né, a partir dessa nova reforma, começar a tributar. Agora, qual vai ser o percentual, acima de quanto vai ser, acima de 1 milhão de distribuição, acima de quantos mil de distribuição, nós vamos tributar isso. E é um bom ponto, hein, Júnior? Isso até nem estava pensando nisso. Independente da questão do IVA e tudo mais, eles estão olhando também novas tributações. Essa tributação, sei lá, de FII, que eu ouvi falar, essa tributação também sobre dividendos, é isso? Exatamente. E é também a partir de 1º de janeiro. Realmente tem um nível mais alto de renda, que é o imposto sobre os super ricos, que a gente falar o governo dizer. Essa vai sim, realmente, amanhã tá pegando essa classe. Agora, até quanto vai ser isento, até quanto você vai tributar, qual vai ser o valor dessa tributação. E para as empresas, né, que a gente escutou agora falar muito que o governo quer isentar quem recebe salário até 5 mil reais, imposto de renda. E as empresas, elas vão ter algum benefício em relação a isso? O momento, ou quanto vão começar a cobrar de imposto de renda
a partir de determinadas faixas? Vocês escutaram alguma coisa? Não, a tributação sobre a renda e o lucro das empresas ainda não teve nenhuma modificação significativa quanto essa que a gente foi apresentada pelo Haddad, né? Certo. Em relação aos 5 mil de Isenção. isenção. O que realmente mudou foi justamente essa questão que a gente conversou, né? Sobre tributação sobre o consumo. Esse impacto vai ser sentido diretamente pelas empresas. E existem aí uma série de isenções, reduções de plano de cálculo, atividades que vão ser, digamos, privilegiadas, que vão ter, de fato, uma sensibilidade menor do que algumas que vão ter uma carga, ponderação na carga. Certo. Então, algumas atividades, sim, elas têm uma redução significativa, ou né, até mesmo ficando igual como é hoje, então a gente fala em neutralidade, né, enquanto em detrimento de outras que não eram tributadas, vão passar a ser tributadas, ou algumas prestadores de serviços que tinham um determinado percentual, então, ou até mesmo triplicar aquilo que recolhiam em relação a esses tributos indiretos. E fala muito da questão das taxas e contribuições sobre a folha de pagamento, que é muito alto ter um profissional CLT. Alguma mudança em relação à folha de pagamento? Vocês saibam ou ouviram? Por enquanto, nada. Não, Continua igual. Hoje a gente está trabalhando com o mesmo cenário. A desoneração vinha falando que, olha, você me paga um percentual sobre o seu faturamento, ao invés de você pagar 20%, por exemplo, que é a contribuição previdenciária patronal, sobre o valor de sua folha. Era muito mais interessante essa desoneração, pagando uma alíquota muito menor, do que se ele fosse pagar os 20% sobre Era um percentual também sobre o faturamento, não era? O faturamento bruto, você paga um percentual. Eu lembro que chegou uma tabela na época lá, para nós aqui não valia a pena. Exatamente. Porque vocês fizeram de novo uma análise, uma apuração. Não vale a pena. Então tem que tomar muito cuidado, hein, gente? Tem que ter gente competente do lado que faça análise, porque você escuta uma notícia nova, sai correndo, às vezes não é boa para você. Eu já sei tem que isso tem um monte, né? Sai falando um monte de besteira aí, as pessoas acabam acreditando. Né? Você vê a questão do Pix, né? O que aconteceu? O pessoal desesperado falando que ia tributar o Pix. Você vê, a desinformação é tão grande que você acaba criando um caos, um pânico, uma histeria coletiva, porque... E aí eu vou pedir uma explicação aí para você, Júnior, que assim, a gente está conversando aqui com um leque muito grande de pessoas. E muitas vezes o pessoal me questiona, mas você é lucro real, você é lucro presumido. Meu Deus, mas por que você é lucro presumido? Isso é um absurdo, não sei lá. Primeiro, diferencia para mim aí o lucro real do lucro presumido, que depois eu ia perguntar, elas vão ser afetadas de formas diferentes na nova receita ou não? Mas primeiro, se coloca aí para o nosso público o que é o lucro real e o lucro presumido e que, de fato, tem que ser feita uma análise que, às vezes, é melhor para a empresa o real e para outra empresa o presumido. Eu tenho, para simplificar assim, né? Quando a gente fala de lucro real, quanto menos a margem de lucro a empresa tiver, mais baixa a margem dela, mais certo ela ir para o lucro real. Quanto maior ela tem o IVA dela, o percentual do IVA dela, a gente tem que fazer uma análise das despesas para ver o que vale, se presumido ou se real. E aí, eu com conhecimento mais amplo, pode... Mas é basicamente nessa linha de raciocínio, né? São dois regimes que a gente tem hoje para apuração do imposto de renda e contribuição social. Então, o contribuinte todo ano ele tem a opção desses dois regimes, além do Simples Nacional, terceiro regime de tributação mais simplificado, de virar e falar assim, olha, esse ano eu vou querer optar pelo regime do presumido, lucro real, ou o regime do Simples Nacional. A diferença é que é o seguinte, obrigatoriamente, você tem que ser do lucro real, se você fatura mais de 78 milhões ao ano, se você tiver... Tem algumas outras regras, assim, mas acho que é mais importante se você for de uma corporação, né, tem aquela questão... Tem questão de investimentos no exterior, você ser instituições bancárias, tem alguns regramentos específicos. Financeiras, tem também algumas categorias que são obrigadas a ser lucro real. Exato. Então, assim, a gente tem a possibilidade de opção, desde que não necessariamente seja obrigado a optar pelo lucro real, dependendo da sua atividade ou de alguns outros critérios. E, assim, acho que o diferencial mais importante o Júnior apontou pra gente, verificar qual é a margem que a empresa tem de lucro. Porque quanto menor a margem tem, menos tributo eu vou pagar em relação ao imposto de renda e contribuição social. Por quê?
E no lucro real, a gente vai ter que apurar através do resultado da empresa, da DRE, todo o valor do lucro efetivo que ela teve no período, para aí sim eu aplicar a alíquota de imposto de renda e contribuição social. Você falou lá que você, no lucro real, ele estima, ele arbitra lá que você tem 32% de lucro. Isso aqui é um exemplo. No presumido. No presumido. Isso. E lá ela vai aplicar uma taxa de quanto que é o imposto. Perfeito. Essa taxa aqui, ela é a mesma no lucro real e no lucro presumido? Sim, é mesmo. O que muda de fato que você vai trabalhar é essa base. Exatamente. É a base, que é a apuração do lucro. Exatamente. No presumido, o governo vai arbitrar, né? Você vai cair, porque eu acho que tem tabelas, né? Exatamente. Tem Então, tabelas. prestador de serviço 32%, comércio e indústria 8% sobre o valor da receita do período, atividade de postos de gasolina é 1,6%. Essas são as três E principais. ali ela vai aplicar, vou chutar um número qualquer, 20%, isso é 27%, sei lá quanto que é. 15% de imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda, se a gente ultrapassar 60 mil no trimestre, sim. e 9% de contribuição social. Isso também funciona para o presumido, né? Também tem Igual, assim, exato. Então a taxação, entre aspas, é a mesma. Exatamente. O que o empresário tem que, de fato, administrar bem é qual vai ser essa base, qual vai ser o lucro apurado mês a mês. A margem que ele tem de lucro para entender. Olha, se eu aplicar o coeficiente presumido, ele vai ser mais interessante do que o meu lucro real. Ou seja, então é mais interessante eu optar talvez por este aqui, porque eu estou pagando menos do que meu lucro efetivamente é. Imagina só, você tem uma atividade de comércio que o governo te presume 8%, mas seu lucro seja 30%. Qual seria mais interessante? Eu presumi 8%, porque o governo me dá essa possibilidade de eu presumir sobre 8%, algo que na realidade é 30%. Então, por que eu vou pagar sobre 30%, sendo que eu posso pagar sobre 8%? Então esse estudo Isso é totalmente legal, certo? Sim, isso totalmente legal, nada... Não tem nada fora da... uma evasão, uma elisão fiscal, não tem relação nenhuma com isso. É um planejamento de fato contábil, para enxergar a realidade econômica da empresa. É importante também entender que não basta o imposto de renda e contribuição social, a gente tem que olhar também junto PIS e COFINS. Sim. São tributos que têm relação direta, porque quando a gente muda de um regime para o outro, o regime de apuração do PIS e da COFINS também muda. Ou seja, a taxa do PIS e COFINS é uma para presumido e outra para real? Quanto que é? Então, no lucro presumido, por exemplo, é 0,65 de PIS e 3 de COFINS direto sobre o faturamento. Então, a base é o faturamento da empresa. Faturei 1 milhão, não teve devolução nem nada, então 0,65 sobre 1 milhão de PIS, 3% sobre o COFINS. Fechou a conta, gerou seu DARF, acabou. Bonitinho. Já no lucro real, uma dinâmica um pouco diferente, porque a gente tem a base relacionada aos créditos que você tem na sua atividade, então, todo o insumo que você tem para a sua atividade se desenvolver, você toma um crédito, contrapartida você tem um débito também no meio da sua saída. Um menos o outro, a sistemática de débito e crédito, você vai gerar um imposto a ser recolhido, a contribuição a ser recolhida. Então, para você ter ideia, a diferença de alíquota no lucro real é 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. A priori sobre o faturamento também. Isso, só que você tem o crédito. Os créditos sobre a mesma alíquota. O crédito aí, no caso, é para uma empresa de serviço, são os seus prestadores de serviço que, de fato, atuem na sua atividade fim. Perfeito. E também funciona para quem tem insumo, matéria-prima para minha indústria, para montar, vamos supor, veículos, quais são os insumos para a produção do veículo. Com toda essa cadeia operacional que a gente tem, a gente precisa alinhar muito bem o que é de fato o insumo, para não ter nenhum tipo de problema de glosa, de crédito, da Receita questionar se era possível ou não você ter um creditamento, e para você conseguir pagar menos tributos dentro da legalidade, com segurança. Então é importante fazer essa análise, entender junto com o cliente, com o contribuinte, qual é a atividade dele, o que realmente significa algo relacionado à atividade fim, para chegar no produto que ele está produzindo. Então isso é muito importante. Não basta simplesmente eu sentar no meu escritório e achar e produzir alguma coisa, porque na realidade ele fala, não, isso aqui eu não uso para isso. Ou outra coisa que às vezes a gente acha que seria não possível de um creditamento, ele fala, não, isso aqui é realmente ligado à minha atividade fim. Então isso esse diálogo significa menos imposto. Com certeza. Menos imposto. Com certeza.
Hoje a gente também está vendo um movimento grande que é... não, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes, depois eu falar assim. Quem é lucro real ou lucro presumido, tanto faz para a reforma que está por vir. Vai ser afetada da mesma forma. Sim, certo? sim. E aí, voltando ao que eu ia falar, que hoje a gente vê um movimento aqui nas empresas, vai ter uma reforma. Será que hoje é melhor eu ir para o Simples Nacional, eu ficar no presumido, eu ficar no lucro? Existe uma preocupação hoje no meio, do lado de cá, quem está empreendendo, e o pessoal está se conversando muito. Será que é melhor eu estar no real? Será que é melhor eu estar no nacional? Acho que eu vou tombar minha empresa por Simples, que a hora que entrar a reforma, eu estou na forma menor. Tudo isso é falácia. O Simples Nacional depende muito da atividade que ele exerce, porque tem atividades que são impeditivas no Simples. Então, às vezes, ele não vai ter essa opção de poder mudar para o Simples Nacional, porque a atividade dele não é permitida no Simples Nacional. Então, a gente vai ter que fazer se a atividade é permitida, qual é o acumulado que ele tem no ano, porque o Simples Nacional é uma alíquota progressiva. Você começa num valor até 180 mil, de 180 a 360, e ele vai aumentando a alíquota de acordo com o seu acumulado do ano. Vai ver qual é a empresa que realmente pode se ir para o Simples Nacional pela atividade, se permite, e aí fazer um cálculo, né? Sim, mas a preocupação que eu estava colocando era eles tentando se acomodar aqui em qual é o melhor regime para a empresa estar em 2025 para sofrer menos quando entrar a reforma. Então, independente se ela pode ou não pode, pelo que eu entendi, tanto faz. Sim. Se ela é real, se ela é presumido, se ela é simples, no momento da virada para a reforma aí de 2026, todo mundo vai ser afetado igual. Sim, basicamente não vai ter muita modificação em detrimento do regime. O Simples Nacional hoje é a nossa melhor opção de imposto, né? Tanto na parte trabalhista, porque você não tem os 20% do encargo no presumido e no real, né? E a alíquota ela começa sempre mais baixa para quem está começando uma vida empresarial. Então, se ela pode ser no Simples Nacional e ela vai ter a gente sempre opta por ela começar com uma carga tributária, e conforme ela for crescendo, aí a gente vai vendo qual é o melhor regime para aquela empresa, né? Se ela tem muito funcionário. Então, tem várias contrapartidas, né? Que nem você pega uma linha de um médico que abre uma clínica, se ele abrir ele não, no Simples Nacional, ele sai com uma carga, se ele não tiver uma contrapartida de despesa trabalhista, de 16%. Então, para ele, às vezes, não sabe, mais vale a pena ele ficar no presumido, que ele vai pagar menos no final. Então, às vezes, o Simples Nacional, dependendo da atividade, principalmente atividade que são médico, que são profissionais liberais, essas atividades ela tem uma tendência no Simples de ser mais cara, a não ser que você tenha a contrapartida de você ter uma despesa trabalhista de 28% sobre despesas de folha de pagamento, fundos de garantia, somados os três. Deu 28%, eu trago emprego, então eu caio com uma alíquota mais barata. Esse que eu traga realmente o emprego, que é o que o governo ele quer. Quando você me traz emprego, eu te reduzo a sua carga. Então, são várias atividades, são várias situações, tem que fazer também análise para ver se vale a pena, se não vale a pena. Bem legal, Júlio. E aí, assim, a gente vê que essa área aí do direito, do contábil, tem um mar de informações, e se a gente se deixar, nós vamos ficar falando aqui 2, 3 horas, né? Acho que o tempo aqui para o primeiro bate-papo já valeu a pena. Eu vou provocar vocês para a gente voltar aqui, quem sabe, aqui ao mês, aprofundar um pouquinho mais no assunto reforma tributária, ou, sei lá, lucro real versus presumido, versus pequena empresa, né, para o nosso público aqui, eles têm bastante dúvida, tá? Então, como o nosso tempo está acabando, queria ir para as considerações finais aí. Júnior, André, fiquem à vontade aí para dar um recado aí para quem está ouvindo e quem precisa aí de um serviço de direito, a parte de contabilidade e advocacia, meu pai sempre brincava que por trás de uma grande empresa você vai ter que ser sempre um bom advogado e um bom contador. Não um contador simplesmente que te manda o imposto, que é um despachante. Só manda o boleto para pagar. Mas não te dá nenhuma assessoria. Então, hoje tem que dar assessoria, hoje você tem que estar mais internado, você tem que estar mais assim com o cliente. Então você tem que ter realmente um bom contador que você confie no trabalho dele, um bom advogado, para que você realmente amanhã consiga dar os passos e ir subindo. O que a gente vê muito também o cara abre daqui 3, 4 anos e fechou. Essa pandemia, o que a gente teve de empresas fechadas, principalmente na área alimentícia, restaurante, shopping, loja de shopping. Triste, uma coisa assim,
violenta, né? Assim, para você parar para pensar. Então, é ter isso, ter uma boa assessoria, tanto contábil como a parte jurídica, porque nós temos uma segurança jurídica tanto tributária quanto jurídica. Então, você tem que ter uma assessoria que pelo menos te dê um caminho para que se pague menos impostos da forma correta e tentar fazer o melhor aí para as empresas sobreviverem, né? De tanta coisa que a gente vive aqui no Brasil, que também não é fácil, né? Várias situações aí a gente pega, né? Você pega a pandemia, foi uma situação de crise. Cada hora Tem uma que estar situação preparado, diferente. tem que estar preparado, não tem jeito. Andrei, fica à vontade. Isso, Alcides, a gente tem visto uma mudança muito rápida, como as coisas têm acontecido. A velocidade que as informações passadas para a gente, a mudança legislativa, mudança de sistemas, cada vez mais a gente precisa estar muito antenado, trabalhando com tecnologia para conseguir auxiliar e acompanhar esses processos de evolução que eles vão ser naturais. Quem não tiver junto, quem não tiver dentro desse movimento junto com os clientes, provavelmente vai acabar ficando para trás, porque é uma necessidade que a gente está influenciando e cada vez mais vai estar dentro das nossas vidas. Os clientes têm que se adaptar a essas mudanças, a gente precisa estar ali amparados, antenados para passar uma segurança para eles, para conseguir conduzir de um modo mais simples, porque a ideia da contabilidade, pelo menos na minha visão, é simplificar a vida de vocês. É simplificar a vida dos nossos clientes para toda essa burocracia deixar com a gente, vocês fazerem aquilo que é a ideia, o projeto operacional da empresa. Então, se eu te trago mais trabalho, que adianta você ter, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, né? Como você disse, muita informação, muito grandioso. Às vezes as coisas elas ficam um pouquinho difíceis de entender, porque são termos um pouco mais técnicos, mas a gente tenta trazer com uma visão um pouco mais simples. E agradecer a oportunidade, né? Se tiver qualquer outra dúvida, qualquer situação, qualquer questionamento que achar interessante, que seja provocado também, pode mandar pra gente, a gente fica disponível para ajudar. Obrigado, Andrei, obrigado, Júnior, obrigado a vocês que nos ouviram. Nossos contatos estão abaixo, dê um like, clique no sininho e até o próximo Vox Talk. Muito obrigado.